Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos estar meditando a palavra. Convido vocês a mostrar a mensagem comigo, por favor. No livro de Gênesis, capítulo 37. Vamos estar lendo do 5 ao 19. Livro de Gênesis, capítulo 37. Vamos estar lendo do 5 ao 19. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: teve José um sonho e contou a seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. Disse-lhe: ouvi, peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeava e se inclinava ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deves reinar sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seu sonho e por suas palavras. Teve aí outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: eis que ainda tive um sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Contando o seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tivestes? Porventura virei eu, tua mãe e teus irmãos a nos inclinar perante ti com o rosto em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta teus irmãos junto de Siquém? Vem, vou te enviar a eles. Ele respondeu: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: ora, vai-te ver como estão teus irmãos, pois está o rebanho, e traze-lhe resposta. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Um homem encontrou-o, porque ele andava errado pelo caminho, e perguntou-lhe: que procuras? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Diz-me, peço-te, aonde eles apacentam. Disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi-lhe dizer: vamos a Dotã. José, pois, foi atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Amém. Vamos estar orando, irmãos, fazendo uma pequena oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, de sempre toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, bendizemos teu santo nome, Senhor. Colocamos, meu Pai amado, nosso pedido diante de Ti, meu Pai, e te pedimos que o Senhor possa estar nos falando, Senhor, através desta mensagem, através desta palavra, Senhor, nesta noite, Senhor, que possa estar chegando aos nossos corações. Ó Pai amado, que não seja eu mesmo falando, meu Pai, mas que o Senhor possa estar, meu Pai amado, nos usando como teu vaso aqui hoje nesta noite, Senhor. Eu venho que o Senhor cresça, meu Deus, que o Senhor me diminua e que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Ó Pai, alcance cada vida que está aqui hoje nesta noite, preparando esses corações, preparando, meu Pai amado, estas mentes, Senhor, para que juntos possamos estar glorificando teu santo nome, Senhor, e estamos nos aproximando mais de Ti, meu Deus. Deus, e já eu oro, Pai, e te agradeço, ó Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito por nós aqui nesta noite e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer por nós, meu Pai. Nós oramos, meu Deus, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, por estar se sentando. Glória a Deus. Irmãos, assim como nós terminamos aí o texto, né? Esse é o tema da mensagem. Lá vem o sonhador. Que coisa, né? Nós podemos imaginar aquela cena. Os irmãos podem, juntamente comigo, vir naquele momento ali, no qual a Bíblia relata que os irmãos de José o viram de longe. A palavra aqui na minha tradução diz que eles começaram a conspirar contra José, onde eles diziam assim: vamos matá-lo. E com certeza ali, irmãos, eles tinham aquele sentimento de um olhando para o outro, e a Bíblia deixa muito claro que eles disseram uns para os outros: lá vem o sonhador. E me chama muita atenção esta palavra, sabe por quê? Porque eles poderiam dizer assim:
lá vem o filho que meu pai mais ama. Eles poderiam ter falado, lá vem aquele que acha que é o melhor do que nós. Eles poderiam usar uma outra palavra dizendo que lá vem aquele que acha que vai reinar sobre nós. E muitos outros termos, irmãos. Porém o termo que aqueles homens usaram foi, lá vem o sonhador. Por que lá vem o sonhador? Porque era uma característica de José. E assim, irmãos, o Espírito Santo falou muito no meu coração. Nós somos conhecidos pelas características que nós temos. Você vê que se aquela pessoa a vida toda foi uma pessoa mentirosa, a hora que nós vemos que a pessoa vem de longe, o que nós vamos pensar? Ele é um mentiroso. A gente vai lembrar das mentiras dele, do passado, o quanto que ele já mentiu. Se lá vem uma pessoa que é uma pessoa íntegra, honesta, uma pessoa que ela é correta nos seus negócios, a gente vai olhar para a pessoa e vai dizer sim, lá vem uma pessoa honesta, uma pessoa que você pode confiar, você pode fazer negócio com ela, que o quê? A palavra dela é certa. Então, irmãos, nós somos conhecidos pelas nossas características, e cada um de nós aqui somos conhecidos por aquilo que nós representamos. Aleluia. José representava isso muito forte, porque os seus irmãos disseram, lá vem um sonhador. E essa era a característica, entre outras, de José, a mais forte. Ele era um sonhador. E que nem eu falei aqui, irmãos, todos nós somos conhecidos por uma característica principal. Talvez essa característica não é uma característica positiva, mas é aquilo que nos caracteriza. Se caso for dessa forma, a gente tem que trabalhar para melhorar. Mas se for algo, irmãos, que nos deixa evidente, nós possamos estar tomando posse disso. Porque quando nós passamos pela Bíblia, nós vamos ver que teve muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que foram representados com diferentes tipos de características. Eu pude passar um pouco pela Bíblia e citar alguns nomes, podemos citar alguns nomes, não todos, que é impossível, mas nós não podemos esquecer de Davi. Davi, ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Ele era um homem que caía, mas levantava de novo. Era um homem que pecava, mas ele se arrependia e se apresentava diante de Deus. Nós podemos lembrar, irmãos, de Moisés. A Bíblia fala de Moisés, que Moisés não teve homem mais manso na face da terra do que Moisés. Moisés é um homem que liderou mais de 3 milhões de almas. E o fardo que estava sobre as suas costas, irmãos, não era simplesmente responder por um povo, mas era tirar o povo de um cativeiro e levar para a terra prometida. E ele foi considerado um homem, a própria Bíblia fala que não teve homem tão manso tão quanto Moisés, no qual, irmãos, o próprio Deus respondia por ele, porque ele não tinha fala para falar por si. Nós podemos lembrar de Jó. A característica principal de Jó foi a paciência. Jó perdeu tudo aqui nessa face dessa terra, né, irmãos? Mas ele não perdeu o principal, que foi a fé dele em Deus. E ele soube esperar pacientemente a recompensa por parte de Deus. Tanto é que a Bíblia nos dizer que Deus restituiu Jó. Aleluia, Deus. E Jó aprendeu algo, irmãos, uma lição que todos nós temos que aprender com ele. Jó fala assim que antes ele ouvia somente falar de Deus, agora ele estava vendo com seus próprios olhos. Experiência, irmãos. Experiência. E essa foi uma característica que toda vez que nós lembramos de Jó, nós lembramos da paciência dele. Nós podemos lembrar também de Josué, que ele é conhecido pela sua coragem. Em um dado momento da vida de Josué, ele estava diante de um varão valoroso,
com a espada na mão, e ele pergunta: você é contra nós? Você é um dos nossos ou você é um contra nós? Olha a coragem do homem. Uma batalha onde que Israel estava rompendo sobre o seu inimigo. Ele faz uma oração e o sol para ao meio-dia. Enquanto Israel não venceu e prevaleceu naquela batalha, o sol não morreu. Olha a coragem do homem. E aqui, irmãos, nós vemos diferentes tipos de personagens bíblicos. Nós poderíamos passar, que eu falei aqui, por muitos outros. Mas a gente vê que tem uma característica marcada principal desses personagens bíblicos, desses homens, dessas mulheres de Deus. Só que uma coisa que nos chama bastante atenção é que cada um tinha a sua característica, ninguém era igual. Imagina só se Moisés era um homem que para ir com a espada lutar uma batalha. Não era. Imagina só Jó fazendo a mesma função de Josué. Ou seja, cada um tinha a sua característica, cada um tinha o seu valor e aquilo que mostrava com mais evidência. E todos nós somos assim, irmãos. Cada um tem uma característica principal, aquilo que Deus colocou na sua vida. O que nos chama mais atenção também é que nenhum desses homens aqui, eles se colocaram assim diante deles e falaram assim: eu quero ser dessa forma. Foi o próprio Deus que os abençoou dessa forma. Então aquilo que Deus nos abençoou, nós temos que, irmãos, tomar posse. Glória. E fazer, irmãos, exercer. Tem muitas pessoas que Deus colocou uma característica do amor na vida delas. Exerça esse amor que Deus colocou, esse cuidado que Deus colocou para você fazer. Ame, cuide. Tem pessoas que Deus tem colocado uma característica de exortar, ensinar, mostrar o caminho. Exorte, ensine, mostre o caminho, porque Deus colocou isso na sua vida. Deus levantou pessoas para ser verdadeiros pilares, pessoas no qual nós olhamos para essa pessoa, nós sentimos fortalecido no Senhor só de olhar para elas. Por causa de quê? O temor que elas têm de Deus. Seja essa pessoa que ao seu redor você consegue fortalecer outras pessoas também, porque Deus te deu isso. Tem pessoas que Deus colocou uma característica tão forte de chegar em um determinado ambiente e mudar um ambiente por causa do carisma, por causa realmente de ser uma pessoa diferente, de temperar o ambiente. Tempere o ambiente. Seja aquilo que Deus te deu para você fazer. Siga a sua característica. Alguém vai dizer assim: ó, não, lá vem lá aquele jovem, ele é tão abençoado. Aquele jovem, é impossível ficar triste perto daquele jovem. Por quê? A hora que ele chega, ele traz alegria ao lugar. Seja essa pessoa que Deus te fez. Muitas vezes, irmãos, me pergunta se José, Moisés, Davi, os outros nós falamos aqui, José não teve dificuldade? Teve, mas eles permaneceram firmes nos seus propósitos. Glória a Deus. José, irmãos, ele tinha, sabe quantos anos aqui nessa passagem bíblica? 16 anos. Ele poderia ter guardado os seus sonhos para si, mas ele sabia o Deus que ele servia, apesar da pouca idade. Por isso que ele não temeu. Às vezes alguém poderia dizer assim: ah, mas foi muita inocência dele falar o seu sonho para aqueles que não acreditavam. Talvez até diga, irmãos, realmente a gente tem que saber o lugar certo, a hora certa de falar as coisas. Porém, nesse momento aqui na passagem, Deus permitiu que ele falasse, sabe para quê? Para que Deus honrasse ele, e que lá no final todo mundo soubesse que a verdade tinha saído da boca dele. Porque todos os seus irmãos viram e creram que aquilo que ele falou se cumpriu. Aquilo que tinha saído da sua boca tinha se cumprido. E o falar dele, irmãos, aqui também fala sobre o falar, exerceu sobre ele o quê? A bênção. Porque ele falando, demonstrava que ele acreditou na promessa de Deus. Tem muita gente que Deus dá um sonho, e o que a pessoa faz? Não acredita. Por causa de quê? Isso é grande demais para mim. Isso é impossível para mim.
Deus deu, mas não é, parece que não é para mim, é para o irmão que está do meu lado. É aquela pessoa, é ela que tem mais capacidade, é ela que está mais propícia para isso. Mas se Deus te der um sonho, é para você sim, não é para o outro, é para você viver aquilo que Deus te deu. Eu faço uma pergunta para você: qual é a característica mais marcante? Quem você é? Você se conhece a esse ponto de dizer quem você é? Você pode olhar para si mesmo e dizer qual é a sua característica marcante. Se você fosse olhar para si e dizer sim, Senhor, qual o valor que o Senhor vê em mim? Qual vai ser a sua resposta? Senhor, o que eu tenho acrescentado a este ministério? O que eu tenho somado à obra, à sua obra, Senhor? Essas perguntas, igreja, vai mostrar a sua característica. E talvez o seu coração arde algo tão grande para fazer a obra de Deus, e isso vai estar alinhado à sua característica. Aleluia. Talvez você é uma pessoa que Deus tem dado sonhos, glória a Deus, mas você tem que ficar guardando esses sonhos para ti. É hora de realizar esses sonhos. É hora de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Eu não estou falando que o processo vai ser fácil, porque não vai ser. Assim como com José não foi. Será que com nós vai ser? Claro que não. Mas se Deus te der um sonho, realize. Esforce para realizá-lo. José, ele era um sonhador sim. Mas foi algo, irmãos, que Deus deu para ele. Deus deu para ele. José, ele foi um escolhido entre todos os seus irmãos para que ele tivesse aquele sonho. José viveu sua essência em Deus. É algo, irmãos, que o Espírito Santo falou comigo. Se eu não viver os meus sonhos, eu não consigo, os sonhos que Deus tem para mim, eu não vou conseguir viver as essências de Deus em mim. Você sabia que Deus tem um sonho na sua vida? Deus sonhou com você. Aleluia. Deus sonhou com você aqui hoje neste lugar, nesse momento. Você largando as coisas erradas lá deste mundo e entregando a sua vida para Ele. Deus sonhou com você fazendo aquilo que Ele mandou você fazer. Glória a Deus. E se nós não conseguirmos viver os sonhos de Deus da nossa vida, nós não vamos conseguir viver a nossa essência, aquilo que nós verdadeiramente somos. Verdade. José, irmãos, ele teve muitas e muitas provações. Eu posso dizer que ser vendido pelos seus irmãos foi a mínima. Foi a mínima. Muitas outras provações vieram. Mas Deus, irmãos, o sustentou em todas. Em todas. Sabe o que isso mostra para nós? Que Deus também vai te sustentar em todas. Amém. Deus vai te fortalecer em todas. E ele foi marcado pelo tempo. Ou será que os irmãos acham que José entrou dentro de uma determinada carroça depois que foi vendido e ele foi direto para o palácio? Foram anos, irmãos, até chegar onde que Deus falou que o colocaria. Só que tem uma coisa tão maravilhosa na história de José que chama propósito. Por que Deus permitiu que José passasse por tudo que ele passou? Por causa de propósito.
Sabe que as pessoas não conseguem alcançar a realização dos seus sonhos? Porque não conseguem viver o propósito. Às vezes o propósito, irmãos, é pesado. A gente fala assim, não, em tudo Deus tem um propósito, não é verdade? Em tudo Deus tem um propósito. Às vezes a pessoa está passando um momento de dificuldade, uma luta grande. Aí ela pensa assim, em tudo Deus tem um propósito. A luta está preparando a pessoa, está tornando a pessoa forjada, irmãos, pelo fogo, sendo preparada. Para que tudo isso? Para que quando ela chegar no topo, na onde que Deus falou que iria colocar ela não se orgulhe e diz assim, eu consegui sozinha. Para que quando ela chegar no topo, ela estiver lá em cima e vai dizer assim, se Deus não estivesse comigo, eu não iria conseguir. Aleluia, Deus. Então Deus permite, irmãos. Todos os dias é dias que nós vivemos o propósito. E muitas vezes esse propósito vai nos levar até a nossa fé provada. Aquele momento que a gente pensar assim, eu vou murmurar, eu não vou murmurar, eu vou agradecer a Deus. Aquele momento que eu olhar para mim e dizer assim, eu não vou conseguir. Quem sabe está na metade da caminhada. O que a pessoa vai fazer? Eu vou conseguir sim, porque Deus ele está comigo. Não negociar com o mundo. José não negociou com o mundo. José, irmãos, ele soube trazer as pessoas para si. Ele soube amar. Ele soube respeitar. Ele soube ser fiel. Na casa de Potifar, ele respeitou primeiramente Deus. Respeitou o Senhor daquela casa. E não desrespeitou aquela mulher que era iníquia. Dentro da prisão, ele amou. Porque era um lugar, irmãos, onde que às vezes cada um ali poderia ser cada um por si. Ele foi lá e desvendou e falou os sonhos daqueles homens. Ele poderia ter guardado para si. Muitas vezes nós vamos estar numa situação e vamos pensar assim, eu não tenho nada para compartilhar por causa do lugar no qual eu estou. Mas é no lugar onde que você está, que é um lugar onde que parece que não tem saída, é que Deus te dá algo para você compartilhar, e você compartilha, e dali Deus te honra. Amém. Deus tirou um homem de onde que estava José, dentro de uma prisão, para levar ele perante o rei Faraó, para que um dia aquele homem se lembrasse de José. Aquele homem poderia ter lembrado de José no mesmo dia que ele esteve perante o rei, a Faraó, e Faraó o livrou da morte, restituiu o seu cargo, mas Deus não permitiu. Você acha que José ficou angustiado com aquilo? Ele esperou em Deus. Ele esperou em Deus. Às vezes a gente fala assim, eu sou bom para as pessoas, mas as pessoas não são boas para mim. Mentira do inimigo. Porque aquilo que você faz para o outro, você está fazendo propriamente para Deus. Porque mesmo que as pessoas que estão ao seu redor não vejam valor em você, ou algo diferente de você, Deus está vindo. Amém. E aquilo que a gente faz, irmãos, a gente faz primeiramente para Deus. É por isso que nós temos que buscar sempre ver o nosso propósito, não olhando aquela troca, aquela barganha. Faz para mim que eu faço para você. Quantas pessoas estão assim, né? Se você fizer para mim, eu faço para você. Faça sem olhar a quem. A bênção não vai vir daquele que está do seu lado. Deus pode usar ele como canal de bênção? Pode, mas a bênção vem é de Deus. Aleluia. Porque senão, irmãos, nós vamos estar confiando no homem. A palavra fala, maldito o homem que confia no homem. Aquela palavra fala que o homem confia em si mesmo, claro, mas confia nos outros, no sentido que ele que vai resolver para ele também. Ele acaba confiando em si mesmo, porque ele consegue fazer suas alianças e ele mesmo vai crescer. E isso não é viver o propósito, de forma alguma. E o nosso propósito, irmãos, é maior do que nós. O seu propósito é maior do que você. Amém. Se for você viver o seu propósito e tiver que calar, você cale.
Se for para você ver o seu propósito, você tiver que sujeitar, se sujeite. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, mas o Espírito Santo pode estar te iluminando. Quem sabe você está passando por algo, você pensa assim, não tem saída, mas Deus está te preparando para que você possa ver o seu propósito. E com certeza, irmãos, lá na frente você vai dizer assim: oh Deus, como é que o Senhor é maravilhoso. Agora eu entendi. Quando eu estava lá na luta, eu não entendia. Mas aí tem a importância também de nós sermos o quê? Sábios. Amém. Feliz daquele que encontra sabedoria logo pela manhã. Sabe o que significa, irmão? Cedo, antes de ter passado pelos sofrimentos, as dificuldades, as dores. Porque encontrando a sabedoria logo cedo, logo pela manhã, você vai praticar ela logo cedo. Então no final do dia, você vai ser bem sucedido. Amém. Então viva o seu propósito. Não murmure. Não tire demérito daquilo que você está vivendo, que Deus está te preparando. E eu me lembro muito, irmãos, dessa passagem, quando eu falo, como eu lembro dos irmãos de José. Aquele homem, ele viu tanto seu propósito, que ele não viu seus irmãos como seus inimigos. Sejamos honestos com nós mesmos. Nos dias de hoje, ou em qualquer tempo, se fosse um homem com coração fechado, ele estivesse diante dos homens que tinham vendido, que ele poderia colocar a culpa de tudo que ele viveu, ele iria punir aqueles homens. Só que ele não fez isso, sabe por quê? Ele viu o propósito de Deus na vida de todos. Amém. Na vida dos seus irmãos, na vida de seu pai. Deus sonhou com e por José. Olha só, irmãos, Deus sonhou com e por José. Por quê? José ele foi usado para livrar a sua família, o seu povo da morte. Alguém pode dizer assim: José, ele conseguiu trazer o seu pai, José conseguiu trazer seus irmãos, 70 almas que estavam na casa de Jacó para o Egito. Sabe o que José estava fazendo, irmãos? Estava cumprindo a promessa que Deus tinha feito para Abraão lá atrás, onde que Deus prometeu para Abraão que ele iria fazer dele uma grande nação, e que dele iria sair multidões de pessoas. Você acha mesmo que Deus ia permitir que o seu povo, o povo de Abraão, os descendentes de Abraão, morressem de fome? Claro que não. Deus estava usando um homem, assim como Deus usou muitos para abençoar Israel. Aleluia. E Deus livrou a casa de Jacó, o pai de José, da morte. Porque a Bíblia, se nós formos aqui no texto bíblico, vamos dizer que naquela época tinha uma fome imperava sobre a terra, e tinha comida só na onde? Onde tinha comida? No Egito. Porque Deus tinha dado sabedoria para José acumular nos celeiros. Por 7 anos, irmãos, teve prosperidade sobre a terra, mas por 7 anos teve uma fome severa, uma seca severa, que levou o povo a ter fome, e só tinha comida no Egito, somente no Egito. E assim também, irmãos, Deus sonha conosco, com nós, sabia? Para a salvação. Aleluia. Quantas pessoas que estão neste mundo aí, que estão padecendo uma fome que não tem fim, mas é uma fome de Deus, é uma fome espiritual, é uma fome que só pode ser marcada por Jesus Cristo. Não adianta, irmãos, buscar um ídolo, não adianta ir atrás de uma farra, uma bebida alcoólica, o uso de uma droga. Isso aí nada vai conseguir preencher o vazio que está dentro da pessoa. Essa fome, isso que ela sente que precisa ser saciada, só pode ser preenchida por Jesus. Se creia, se a pessoa crê ou não crê, essa é a verdade. E a gente não tem um compromisso, irmãos, de querer convencer ninguém, mas simplesmente pregar aquilo que Jesus ensinou que nós devemos pregar. E cada um tenha a sua própria experiência com Deus.
Mas nós, irmãos, que Deus já sonhou conosco, nós temos Deus, Jesus Cristo, no nosso coração. Nós temos o quê? A nossa salvação. E não há nada mais precioso do que a nossa salvação. Você tem sonhos? Amém. Você tem sonhos? Glória a Deus. Deus vai cumprir. Eu não sei qual sonho que você tem, mas Deus vai cumprir. Mas sonhe principalmente com a sua salvação. Deus quer te abençoar aqui nessa terra? Quer? Sua casa, sua família, seu emprego, conquistar os seus bens materiais. Mas em primeiro lugar nós temos que buscar Deus. Deus tem o melhor para cada um de nós, irmãos. Aleluia. Para cada um de nós. Pode todos duvidar, mas a palavra final é a de Deus. Talvez você tenha sonhado algo tão grande que alguém diz assim: isso é impossível. Se alguém dizer para você assim, sobre de seu sonho assim, ó, isso é impossível, você glorificar a Deus. Amém. Sabe por quê? Você fala assim, ó, glória a Deus, porque se fosse possível eu mesmo fazia. Como é impossível, é Deus que vai fazer por mim. Então é Deus que vai abrir essa porta que ninguém abre. É Deus que vai chamar a existência como se já existisse e isso que não existe ainda. Amém. Aí a pessoa vai ficar, como assim? E aquele que esperar e ter paciência, com seus olhos verá. Deus tem o melhor, irmãos. Deus tem o melhor para nós. É só nós crermos. Muitas vezes as pessoas, qual a grande dificuldade do ser humano? É não conseguir esperar em Deus. E o tempo é muito relativo. Talvez um dia para mim está demorando muito aquela bênção. Um mês, um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Tem pessoas, irmãos, que esperam 30 anos para realizar um sonho. Caleb, irmãos, quantos anos Caleb esperou para entrar, para possuir a terra que era dele? Mais de 40 no mínimo, né? Porque ele andou todo o deserto, glória a Deus. E depois o que aconteceu? Ah, pronto, né? Josué chegou e falou assim: ô Caleb, tá aqui só a chave, pode ir lá, entra na sua terra, que é sua agora. Não, irmãos. Josué falou assim, ó: Caleb, tá aqui a sua terra, vá e a conquiste. Ele teve que lutar pela terra ainda, mas o que ele disse? Eu ainda sou forte, eu ainda tenho a disposição, assim como quando eu saí do Egito, para realizar o meu sonho. Aleluia, nosso Deus. Você tem essa disposição? Pode passar o tempo que for, mas você está disposto a alcançar aquilo que está no seu coração? Glória a Deus. Siga firme na sua caminhada, não desista. Falando sobre sonhos aqui, falando sobre Caleb, você acha que ninguém chegou para ele e falou assim: ó Caleb, o senhor já é um idoso, por que o senhor não descansa um pouquinho? Caleb: não, de maneira nenhuma, o sonho é meu, eu vou realizar ele. Vá, siga em frente. Aquilo que Deus colocou no seu coração para você fazer, realize. A palavra fala assim também: deleita-te no Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. É confiar em Deus e as coisas vêm, irmãos. Não coloque empecilho, não ache que é difícil demais. Viva aquilo que Deus chamou você para viver. Aleluia. Eu não sei o que Deus chamou você para viver, mas viva na presença do Senhor. Amém? Deus possa estar realizando o desejo do teu coração, em nome de Jesus.